Bom dia, nerds! Eu sou Rafael Melo e hoje nós vamos falar por que ninguém está falando de Shannara Chronicles. Pois bem, meus amigos, mas o que seria Shannara Chronicles? É simplesmente uma das melhores surpresas que eu tive em 2016. Em tempos de séries super esperadas, super estimadas, você fica esperando Game of Thrones, The Walking Dead, Demolidor, Jessica Jones e todas essas séries que estão bombando, fica até difícil você olhar para o outro lado, olhar para coisas novas. E Shannara Chronicles, ela trouxe uma sensação que eu não sentia há muito tempo, que é de eu colocar alguma coisa para assistir e dizer, caramba, como eu não tinha visto isso antes. É quase a sensação de você chegar na locadora, quem é da época de locadora vai saber, e escolher o filme na hora e pegar um filme sem saber o que esperar. Porque hoje em dia a gente sempre sabe o que esperar, sempre tem spoilers, sempre tem trailers de tudo, você já sabe mais ou menos discussões sobre as séries e tal, tudo que vai acontecer. E eu nunca tinha ouvido falar de Shannara Chronicles, até assistir Invasão Nerd com o Mike mencionou e eu fui lá ver e achei bacana pra caramba, cara. É inacreditável que ninguém esteja falando dessa série, porque a qualidade dela é extraordinária. Que se trata de Shannara Chronicles é um mundo como se fosse uma Terra-média, todos os elementos de RPG estão ali, né? Tem o elfo, tem o gnomo, tem o druida, tem o guerreiro, todas essas referências legais que você vai entender no meio da série, referências que é pra quem joga RPG, que você olha e faz, cara, que sacada legal. Shannara Chronicles se passa em um universo onde os seres humanos foram extintos. Não se sabe porquê, não explicam logo no início o porquê isso aconteceu, mas os seres humanos são praticamente extintos, né? Não se ouve falar mais deles. É uma terra povoada por elfos, por gnomos, por trolls. A magia ali, ela é como se fosse uma lenda, né? As pessoas não acreditam tanto naquilo ali. O começo da história gira em torno da princesa Elf, que ela quer se provar, ela é uma guerreira, mas a galera não quer colocar ela nas tarefas de guerreira para batalhar, porque ela é uma princesa e tal. É quase como se fosse um pouquinho da história de Valente ali no começo. Esse reino élfico tem uma tarefa ali para ver quem vai cuidar, quem serão os guardiões de uma árvore chamada Elcris. Acho que é esse o nome da árvore, Elcris, se eu me lembro bem. E só os melhores elfos, né, só os melhores guerreiros serão os guardiões dessa árvore. E ela se esconde, ela não poderia participar dessa tarefa, essa princesa, ela se esconde e ela consegue ser uma dessas guerreiras. No meio da história a gente vai entender que essa árvore, Elcris, é uma árvore mágica, é uma árvore onde prenderam vários demônios na guerra do passado. Houve uma guerra do passado contra os demônios, os elfos e todos os seres ali batalharam com os demônios e eu não sei o que foi que aconteceu, que prenderam todos os demônios nessa Elcris. É como se fosse um receptáculo daquilo ali que impedem eles de saírem. Só que ninguém acredita nisso, né? Os mais jovens. Eles sabem que tem que proteger a Elcris, que ela é sagrada, mas todo mundo fica meio assim, demônio e tal, não é verdade, não sei o que. Só que a Elcris começa a ficar doente, as folhas dela começam a cair. E aí a gente descobre que quando a última folha da Elcris cair, os demônios lá, né, o Dagadamor, que é o nome do demônio, o vilão da história, vai conseguir se libertar e aí vai ser o inferno naquilo ali. Entre isso, aparece um druida, que é o Manu Bennett, que é o cara que fez o Deathstroke, o Slade Wilson no Arrow, né, e o cara que fez Spartacus também, se eu não me engano, que tá... Meu amigo, o cara tem muita moral, né? Ele fala, ele impõe um respeito absurdo no papel de druida, ele só faz o papel de um cara fodão, e como druida isso é verdade. E ele vai atrás do verdadeiro protagonista da série, que é um Shannara, o nome dele é Will, que é um meio-elfo. O que é um Shannara? É tipo um super mago, mega blaster poderoso, que tem o papel de enfrentar os demônios. Ele tem 3 pedras élficas que só ele pode controlar e ele tem um grande poder dentro de si. Só que o Will, ele não sabe desse poder, ele foi criado à margem daquela velha história da jornada do herói. É bem Eragon, todos esses personagens que a gente já conhece, que tem um grande poder oculto dentro de si, mas não conhece a história.
Chega um cara, um mentor pra ensinar ele, pra dizer que ele tem o poder, que ele é o cara, que ele é a chave. Tudo isso que a gente já conhece, só que feito de uma maneira muito bem executada. Essa é a palavra. E é isso que me pegou na série. O cuidado que ela tem com as coisas, principalmente o cuidado com a fotografia, é algo cinematográfico. Poucas vezes eu vi séries tão bonitas assim, a fotografia. Game of Thrones, talvez, que você vê uma fotografia de cinema, que você vê um cuidado maior. Shannara Chronicles tem isso. É muito belo visualmente, não parece uma série, não parece baixo orçamento, não parece televisão, parece um lançamento de cinema. E isso me preocupa, né? Porque a temporada tem 13 episódios. Se é tão caro assim, e foi, né, pra ser tão bem feito, eu tenho medo que não tenha uma segunda temporada. O bom de só ter 13 episódios é porque não tem enrolação, não tem aqueles filmes, né? Não tem aqueles episódios inúteis que a gente tanto vê em séries de 20 e tantas. Supernatural, Arrow, vai direto ao ponto. Cada episódio é uma aventura diferente. Isso é bem legal. O elenco é sensacional. As sacadas são bem feitas, as referências colocadas. Foi pensado para o público nerd. Tem algumas coisas, é só um pequeno spoiler. Tem um determinado momento que eu achei isso incrível também, que eles misturam a Terra-média com o nosso universo, né? É o momento que a gente descobre aquilo ali se passa em um mundo vivido por humanos. Você vê elementos que a gente conhece na Terra, entre aspas, na Terra-média, né? Você vê um metrô, você vê uma coisa e você diz, caramba, elfos, gnomos, e você vê elementos que a gente já conhece, e o Wilder, ele tem 3 pedras élficas, né? Que é a fonte de poder dele, pelo que eu entendi. Em determinado momento ele acha 3 pedras. Ele fala, nossa, parece 3 pedras élficas, e ele vai pegar, são 3 dados de RPG. Então são esses pequenos detalhes que colocam um sorriso no nosso rosto, que faz a gente entender as referências. São sacadas tipo, o rei dos elfos é nada menos do que o Gimli. Parece brincadeira, parece até de propósito, provavelmente foi. O rei dos anões, ele era rei dos anões? Não lembro, mas enfim, o anão de Senhor dos Anéis, com aquele todo orgulho, virou o rei que odiava os elfos, virou o rei dos elfos. É bem dirigido, a série é criada pelo Alfred Brugge e Miles Miller, que são os dois de Smallville. Não fiquem com preconceito, então esses dois sabem escrever uma história bacana, e é por isso que eu indico essa série pra você totalmente, se você gosta de Terra-média, se você gosta de magia, aventura, de batalhas. Não é extremamente sanguinário, não tem sexo explícito, não precisa disso. É uma história bacana, uma história bem feita, é cinematográfico, extremamente divertido. Então fica a minha dica, Shannara Chronicles, uma série da MTV. Sim, outro preconceito que você vai ter, a série é da MTV e é sensacional, meu amigo. Então assista a Shannara Chronicles, desliga esse vídeo, mas antes de desligar, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha a palavra e vai assistir Shannara Chronicles pra gente poder ter uma segunda temporada, meu amigo. Tchau!